Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos lá, vamos começar a falar do Coringão. Dá uma olhada na nossa loja aí depois, tá, gente? Olha só, deixa o like aqui. Em relação ao Gabigol, primeiro, para Zé Ruela que acha que eu tô tentando ganhar like, alguma coisa, eu já cansei de falar isso. Se eu falar de Gabigol ou não falar de Gabigol, a minha audiência é a mesma. A minha audiência é uma audiência qualificada. E como diz o meu amigo Morgado, o povo já acostumou a estar comigo aqui esse horário. Entendeu? É costume, virou costume. Ô filho, você acha que eu preciso disso? Entendeu? E quando eu ficava falando as coisas que aconteciam do Gabigol em primeira mão, tudo que eu falei o Augusto confirmou recentemente. Tudo, 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 sem tirar uma vírgula, tá? Agora, eu tenho um compromisso com a informação. E eu sou daqueles que checam, né? Por exemplo, eu fui checar a troca do Danilo Barbosa, do Mosquito pelo Danilo Barbosa. Fui checar para ver se era verdade. Me falaram que não era, que não tinha nada, entendeu? Eu tenho que checar. Os 300 milhões da Globo, tá? Uma fonte muito boa do Corinthians, que nada vai acontecer sem ela no Coringão, me diz que não existe a oferta dos 300 milhões, tá? Agora, eu vou lá tentar confirmar o que o Jornal Extra deu hoje, que o Corinthians tem vontade de fazer um pré-contrato com o Gabigol no meio do ano. Aí eu consigo a confirmação. Aí vocês querem que eu não falo isso? Então, eu tenho que falar a verdade, entendeu? Doa quem doer. Então é o seguinte, o Jornal Extra deu hoje que o Gabigol não vai renovar com o Flamengo e que o Corinthians está monitorando muito de perto para tentar, no meio do ano, fazer um pré-contrato com o Gabigol. Essa é a vontade do Corinthians, tá? O Corinthians vai tentar. O Corinthians vai tentar e acabou, velho. Entendeu? Se você quer o Gabigol, não quer, se eu quero, se eu acho que ele não merecia uma segunda chance, que eu acho que não merecia, fazer o quê? O Corinthians quer, tá? É claro que vai depender, né? Vai depender de novo desse problema que é o Gabigol, que é um rapaz enrolado. Eu sei separar opinião de informação, tá? Opinião de informação. Se eu sou o Corinthians, eu não entraria nesse rolo de novo, porque esse menino não dá para confiar nele, entendeu? Ele tem lá números grandiosos no Flamengo, né? Eu estava lendo na matéria do Extra hoje, do Jornal Extra. Os números dele são muito, muito bons com a camisa do Flamengo. Ele queria conquistar mais, ele queria ser um ídolo máximo do Flamengo. Eu acho que ele ainda não desistiu, tá? Acho que ele ainda não desistiu. O Corinthians quer fazer um pré-contrato com ele no meio do ano da seguinte forma: pagando salário e luvas, um valor mensal, tá? Um pouco mais do que ganha o Coronado. É isso. O Corinthians não quer pagar nada para o Flamengo, tá? Não sei se acaba dando o Fausto Vera, se vai dar um brindezinho pro Flamengo, entendeu? Mas o Corinthians não quer dar nada para o Flamengo. A relação de Corinthians e Flamengo é muito boa, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês agora aqui. O investidor que põe grana no Corinthians, que é lá do sul do país, que trabalha no ramo do transporte, tá? Ele que põe grana no Corinthians, ele é o elo de ligação do Corinthians com o Flamengo, porque ele vai bancar
a candidatura de Marcos Braz à presidência do Flamengo no final desse ano. Isso é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Eu não sei se eu já passei isso para vocês, tá? Às vezes deve até ter passado, mas eu sou o único que deu essa informação até agora, tá? Depois vocês falam para mim. Então, o investidor que se chama Igor, tá? O investidor se chama Igor, é do sul do país, trabalha com petróleo, trabalha com transporte, tem muito dinheiro, tem ajudado o Corinthians em várias negociações. Ele é o elo de Corinthians e Flamengo. Por isso que as duas diretorias se dão tão bem, porque o cara que ajudou a eleger o Augusto vai ser o cara que vai ajudar a eleger o Marcos Braz, entendeu? Para você, ó, pra você ver que eu, né, pra você ver que eu sou um cara que nunca minto, né? Ó, eu já tinha até passado isso para vocês e não lembrava, tá? Você vê, né? Se fosse uma coisa assim que o cara inventa, por exemplo, não ia ter como, né? Então solta a vinheta, né? Solta a vinheta, vocês gostam da vinheta, né? Então o Igor, ele é o elo de ligação de Corinthians e Flamengo. Muita gente achou que era o Rubão, muita gente achou que era o Fabinho. Nem o Igor é mais elo de ligação com o Flamengo do que o próprio Fabinho, que estava lá e veio para o Corinthians. Porque ele é o cara da grana, ele é assim com o Marcos Braz, ele é assim com o Augusto, entendeu? Ele elegeu o Augusto e agora tem tudo para eleger. O cara vai eleger os dois presidentes dos dois maiores clubes do Brasil de torcida, entendeu? Então, para você ver a moral do cara. Então, esse camarada é o elo. Então, assim, se o Gabigol quiser, né? Se o Gabigol quiser jogar no Corinthians, ele vai ser jogador do Corinthians. Porque o Flamengo não vai pôr empecilhos para ele ir para o Corinthians, tá? Anotem e me cobrem. Aliás, eu já havia falado isso lá atrás e o Augusto confirmou. Agora, vou falar o que eu falei lá atrás. O problema é o menino, tá? O problema é o menino. Porque o próprio Jornal Extra hoje diz que ele não renova com o Flamengo, que o Corinthians quer fazer um pré-contrato com ele. O Jornal Extra é um jornal sério do Rio, é um jornal grande no Rio. Nós não estamos falando de um perfil, uma pessoa que criou um perfil, que tem um nome hoje, amanhã tem outro, daqui 3 dias tem outro. Eu não estou falando desse tipo de informação. Eu estou repercutindo e fui apurar uma informação do Jornal Extra, tá? Que disse que o Corinthians quer assinar um pré-contrato com o Gabigol no meio do ano, que o Gabigol não renova com o Flamengo, só que lá tem um detalhe que pega, meu irmão. E eu prestei atenção nesse detalhe porque eu li o texto todo. Eu não li a informação do Twitter, eu li a informação da página do Extra na internet. Lá diz que o Gabigol quer ficar até o final do ano no Corinthians, no Flamengo. Pô, esse moleque é louco, velho. Desculpa. Então, gente, o que eu tinha para falar de Gabigol é isso, tá? Não vou ficar aqui também repercutindo mil coisas. O que eu tenho para falar dele é exatamente isso. Há chance, sim. Corinthians quer sim, tá? No meio do ano tentar um pré-contrato com ele, não vai pagar nada, tá bom? E vai tentar a liberação antes, mas o problema é o garoto ainda, tá? Precisa saber o que o garoto quer, tá? Mas a vontade do Corinthians é essa, beleza? Gabigol é problema, tá? Eu também acho, mas trata-se de um grande jogador, beleza? Samir e os 300 da Globo, vamos lá, vamos falar sobre isso também, hein? Uma fonte no Corinthians me disse, você vê, né? Eu não estou em busca de notícias boas, eu estou em busca de notícias, sejam boas ou sejam ruins. Uma fonte me disse que não existe essa questão dessa proposta de 300 milhões da Globo. Não chega a esse valor, tá? Foi o que uma fonte no Corinthians me disse. O Corinthians hoje tem uma opção de fechar com a Globo, que é a Libra, tá? E os jogos do Corinthians serem transmitidos na TV aberta Globo, no Sport TV, TV fechada e TV fechada no Premiere. O Corinthians tem medo, né, de fechar com a Globo, além de ganhar menos que o Flamengo, aparecer menos que o Flamengo. O Corinthians fez uma conta que o Flamengo teve quase o dobro de número de jogos na TV aberta no ano passado. E isso dá mais audiência. Dando mais audiência, dá mais dinheiro. Então o Corinthians está se preocupando com isso. Existe a opção do Corinthians fechar com a Abrax, né? Abrax. E eu já falei os números para vocês, 240 milhões com premiação, pode passar até dos 270 milhões. Na Abrax seria o seguinte,
é mandar jogos na Bandeirantes, na TV aberta, é mandar jogos no streaming, numa TV casé, enfim, é procurar aí, né, um meio termo, e a gente vai ter essa questão do Corinthians jogando aqui, jogando ali. Isso não importa tanto o Corinthians, o que importa são os valores. E o que importa também é o que vão adiantar, tá? A Abrax parece que ela já promete adiantar 60 milhões de reais. 60 milhões de reais é muita grana, interessaria muito ao Corinthians. O Corinthians ainda não fechou com ninguém, não existe a proposta dos 300 milhões, tá? Que a Globo está oferecendo ao Corinthians. O Corinthians nega essa informação, nega essa informação. Eu acho que se essa proposta tivesse chegado, já tinha realmente fechado, tá? Então a gente vai ter que aguardar mais uns dias ainda. O Corinthians tem pressa, porque o Corinthians quer pegar esse adiantamento, tá? O Corinthians deu até uma travada aí no mercado da bola em busca, né? Em busca de fechar essa negociação, tá? Então é isso, velho. E o Corinthians também quer jogar igual o Flamengo na TV aberta, velho, que eu acho essencial. Eu tô gostando dessa briga do Corinthians. Chega de pegar esmola, entendeu? Um clube como o Corinthians, eu sei que tem muito clube que não gosta disso, mas o Corinthians não pode, por exemplo, receber a mesma coisa que recebe um clube que tem menos audiência, tá? Que tem menos torcida. Não faz sentido, entendeu? Então a gente vai aguardar. Esses 240 seria por ano, tá? A Bruna está perguntando aqui. Esse 240 seria por ano, e ajudaria o Corinthians, por exemplo, pagar a folha salarial. Já pagaria a folha, tá? Já pagaria a folha, porque se você dividir isso aí por 12, amigo, você paga a folha salarial do clube hoje. Então, o Corinthians tem aí essa chance de fechar com a Brax, né? Mas pode fechar também com a Globo, né? Só os valores que eu tô falando que não são esses, me negaram esses valores, tá? O Corinthians negou para mim, falou que não é verdade, tá bom? Agora, qual é o valor, a gente vai apurar. O Corinthians tem se mantido muito em sigilo. Pra você ter uma ideia, eu conversando com pessoas que mandam hoje no Corinthians, né? O jornalista vai aqui, ó. E aí, vai falar o valor? Não. É uma coisa muito grande, é um negócio muito importante, não podemos estragar e falar o valor. Tanto que ninguém deu o valor que o Corinthians quer. Ninguém deu esse valor. Aí eu pensei, o Corinthians quer ganhar o mesmo que o Flamengo. Aí eu fiz uma pergunta assim para uma fonte minha do Corinthians. Depois que o papo foi desenrolando, eu falei, quanto que o Flamengo tá recebendo? Aí eles, não posso falar, não sei, Samir, exatamente. Entendeu? Porque se eu descubro quanto que o Flamengo está ganhando, eu vou saber, pelo menos, aproximadamente quanto o Corinthians quer ganhar, tá? Porque essa é a conta. O Corinthians não quer nem mais nem menos do que o Flamengo. O Corinthians quer igual ao Flamengo. Então, eu não sei se você leu em algum lugar, tá? Não sei se você leu em algum lugar essa questão aí dessa grana aí, né? Para a gente ver, para a gente saber quanto que o Flamengo ganhou, tá? Quanto que o Flamengo ganhou. Mais liso que sabão esse Samir. Lisa os caras que não caíram na minha, velho, hein? Samir Cascari, eu trabalho com dinheiro, né? Trabalho com dinheiro. Fecha logo com a Globo, porque tá difícil, né, velho?